Porque um relatório da Polícia Rodoviária Federal confirma que a corporação concentrou no Nordeste as ações de fiscalização durante o segundo turno das eleições de 2022. Assunto para o repórter João Vitor Rocha, que chega ao vivo. João, boa noite a você, seja bem-vindo. Conta para a nossa audiência o que o ministro da Justiça disse sobre essa diferença na atuação da PRF. Muito boa noite, Caniato. Boa noite, Lívia, a todos que acompanham a Jovem Pan. O ministro Flávio Dino, ele tratou essa operação da Polícia Rodoviária Federal como anormal e atípica. Essa foi a definição do ministro da Justiça e Segurança Pública. Para a gente relembrar o contexto, qual foi essa operação, o que ela causou, ela foi realizada nos dias que antecederam o segundo turno e também no dia do segundo turno, dia 30 de outubro, e viralizou diversos vídeos nas redes sociais de ônibus sendo parados principalmente na região Nordeste, ônibus indo para as capitais e também saindo das capitais para o interior. O argumento dos petistas naquele momento, a crítica para essa operação era que a região Nordeste é onde, claro, o presidente Lula tinha a maior diferença, o maior número de votos, e essa operação da Polícia Rodoviária Federal seria um braço direito da campanha de Jair Bolsonaro para tentar impedir que os petistas fossem até o seu local de votação. O ministro Flávio Dino, ele disse também que esse relatório, ele é um teste empírico para comprovar essas suspeitas. O ministro apontou 3 pontos principais como anomalias nessa operação. Vamos ouvir o ministro Flávio Dino. Houve muito mais operações na região Nordeste do que nas outras regiões do país. Aquilo que havia sido programado para primeiro e segundo turno, na verdade, foi duplicado objetivamente com a alocação de mais recursos. E a terceira anomalia, na medida em que houve uma determinação que a Polícia Rodoviária Federal atuasse com mais rigor e em parceria, inclusive, com a Polícia Federal. E a gente tem uns números desse relatório que foi apresentado no dia de hoje e enviado para a CGU, a Controladoria Geral da União, para comprovar esse aumento de operações de blitz de ônibus parados na região Nordeste. Entre os dias 28 de outubro e 30 de outubro, a região Nordeste teve 2.185 ônibus parados. Já a região Centro-Oeste, 893, a região Sul, 632, região Sudeste, 571 e a região Norte 310. Já no dia 30 de outubro, especificamente no dia que foi realizado o segundo turno, segundo o ministro Flávio Dino, a região Nordeste teve 324 ônibus parados, região Centro-Oeste 152, região Sul 79, Norte 76 e Sudeste 65. Eu também lembro que, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele determinou que essas operações fossem interrompidas no dia 30 de outubro, quando estava sendo realizado o segundo turno. E por falar no ministro Alexandre de Moraes, ele também determinou, só que isso no dia de hoje, que o ex-ministro da Segurança Pública e da Justiça, Anderson Torres, que está preso há cerca de 100 dias, ele vai ter que depor sobre essa diferença na operação da PRF, viu, Caniato e Lívia? Tá certo, João Vitor Rocha trazendo detalhes desse relatório que relaciona justamente os números de fiscalização. Esse relatório, esse documento foi enviado para a CGU, Controladoria Geral da União. Obrigado, João, até daqui a pouco. Agora, Cristiano Vilela, queria, claro, sua análise sobre esses dados, esses levantamentos apurados pelo Ministério da Justiça. As informações foram compiladas, enviadas para a CGU, justamente para a apuração. Também essas informações foram enviadas para a Polícia Federal e caberá ao Supremo Tribunal Federal avaliar se isso pode ser considerado crime ou não. Essa atipicidade destacada pelo ministro da Justiça já configuraria crime à materialidade para você apontar a prática de crime? Nesse momento, o que se tem é uma conduta estranha, né? O que se tem são eventuais indícios que podem fazer parte de uma investigação. De fato, os indícios são fortes.
quando se olha essa tabela que foi mostrada, esses números que foram apresentados pelo ministro da Justiça, de fato, existem elementos que chamam a atenção. E justamente para isso é importante que haja investigação. Não se pode tomar um julgamento antecipado apenas por esses elementos. Só que, junto a esses elementos, a própria Polícia Federal, né, Vilela, investiga uma viagem que foi feita por Anderson Torres às vésperas das eleições em segundo turno à Bahia, que é considerado o estado que tem mais eleitores do presidente Lula. E ele teve uma reunião com policiais federais, com autoridades representantes da corporação, justamente segundo o que foi divulgado oficialmente, para alinhar ações para combater suspeitas de crimes eleitorais durante o segundo turno das eleições. Então, essa viagem feita por Anderson Torres, aliada a esses números que foram apresentados nesse relatório pelo Ministério da Justiça, isso fez com que o próprio ministro Alexandre de Moraes determinasse que Anderson Torres prestasse um novo depoimento que vai acontecer daqui a alguns dias. Ele pode ficar em silêncio, né? Mas, de qualquer forma, o que ele precisa esclarecer nesse caso para se livrar dessas acusações de relação com esses números apresentados? Olha, Lívia, eu vejo que com esses elementos a gente tem sim condições de dizer, olha, tem algo realmente que precisa ser esclarecido. E nesse sentido, o depoimento de Anderson Torres, caso ele fale naturalmente, será de grande valia para demonstrar isso. Agora, é muito prematuro que se estabeleça necessariamente um vínculo de culpa. O fato do ministro da Justiça fazer uma viagem à Bahia, a narrativa que se constrói disso não é uma narrativa ainda clara. Então, cabe a ele trazer justificativas técnicas de atividades que teria tido, de outros elementos que possa ter desenvolvido, até porque, convenhamos, né? Se de fato ele foi para a Bahia para tentar virar votos para Bolsonaro, não deu certo, porque realmente a votação do estado da Bahia, especialmente, ela foi majoritária em torno do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.